Aleluia, Pai. Nós reconhecemos a Tua santidade. Nós reconhecemos a Tua paternidade sobre nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o único. O Senhor é o princípio, o fim. O Senhor é o alfa e o ômega. Não existe outro nome além de Ti. O Senhor é poderoso. O Senhor é único. Obrigado, Pai, porque a nossa melhor decisão da nossa vida foi entregá-la a Ti, Senhor. Obrigado pelo privilégio que temos de sermos chamados Teus filhos. Obrigado por ter essa boa mão sobre nossas vidas. Obrigado, Pai, porque nós reconhecemos a Tua boa mão que nos faz avançar, que nos faz crescer, que nos faz ser um sucesso. Obrigado pela Tua paternidade, pela Tua fidelidade. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua amizade. Obrigado pelo Teu cuidado, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é digno. De um povo que Te ama, de um povo que Te adora, de um povo que Te exalta, nós reconhecemos, Pai, o Teu poder operando neste lugar hoje, operando em nossas vidas. Nós cremos que hoje será um culto extraordinário. Nós estamos aqui para receber, mas estamos aqui também para Te dar o nosso melhor culto, a nossa melhor adoração, o nosso melhor louvor, a nossa melhor oração. Oh, Pai, o nosso melhor recurso. Nós estamos aqui para Te dar a nossa vida por inteiro, Pai, para Te adorar, porque foi para isso que nós nascemos, para Te engrandecer, para Te exaltar, para dizer o quanto que o Senhor é bom. Obrigado, Pai. Faz e opera através de nossas vidas. Faz e opera através de nossas vidas. Faz conforme a Tua vontade, Espírito Santo de Deus, com toda a liberdade de agir neste lugar. Nós declaramos hoje, Pai, um culto extraordinário, milagres acontecendo, pessoas sendo salvas, pessoas sendo curadas. A Tua palavra indo de encontro à necessidade de cada pessoa aqui presente. Nós cremos no mover do Teu Espírito hoje de forma sobrenatural, de forma poderosa, com a unção palpável, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, nós Te amamos, nós Te exaltamos, nós Te engrandecemos. Recebe esse louvor, recebe essa adoração de um povo que Te ama, de um povo que Te adora, Pai. Obrigado, Pai. É a nossa oração que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quem crê comigo diz amém. Glória a Deus. Boa tarde, graça e paz. Seja muito bem-vindo a mais um culto de celebração. Fala com o irmão que está ao seu lado. Desejo uma boa tarde, um bom culto para ele. Nós estamos aqui para adorar o nosso Pai. Como eu disse, nós estamos aqui para receber e vamos receber muito, porque Deus é bom. Mas nós estamos aqui, primeiramente, para dar o nosso culto ao Senhor. Então, dê o seu melhor. Como eu disse, você já cantou, você deu o seu melhor cântico, você deu o seu melhor louvor. Então dê a sua melhor atenção, a sua melhor expectativa. Nós vamos ter um momento de ofertar e dizimar, dê a sua melhor oferta. Nós vamos aqui hoje dar o nosso melhor ao Senhor, amém? Porque Ele nos deu o melhor que Ele tinha, o Seu Filho, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, livres, à vontade para louvar, engrandecer e dizer o quanto que o Senhor é bom em nossas vidas, amém? Aleluia, glória a Deus. E eu queria saber quem fez aniversário durante essa semana ou está fazendo hoje, aniversário de nascimento, novo nascimento, de casamento. Se você comemorou ano em alguma coisa, a gente quer orar por você. Ninguém nasceu, ninguém casou. Glória a Deus, aleluia. Então vamos de Verbo News, fiquem ligados nas nossas programações que estão recheadas esse mês. 1º de fevereiro, culto de ceia, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Amanhã tem aula do discipulado e você que congrega conosco já pode participar. Um tempo precioso com o propósito de solidificar a visão que Deus tem para a nossa igreja, para que todos falemos a mesma coisa. O discipulado conta com matérias que irão te ajudar a aprofundar sua relação com Deus, a desenvolver sua fé e te capacitar para viver os planos de Deus para a sua vida.
Realize a sua inscrição gratuitamente no balcão de formações e faça parte dessa visão. Prepare-se para uma imersão no estudo do fim dos tempos. Nesta quarta, começa o Seminário de Escatologia com o pastor Fábio Henrique Ribeiro, professor de Escatologia e especialista no assunto. Mas a nossa ardente expectativa deve estar na bendita esperança de nós nos encontrarmos com o Senhor nos ares. E se você é crente de verdade, você precisa ter isso vivo no seu coração. E esse é o meu objetivo, nesses dias, trazer essa consciência para a sua vida, para que você não viva aleatoriamente, achando que tudo que você tem é essa vida. Não, irmãos, nós temos uma vida incomparavelmente melhor. Nós temos uma vida eterna com o Senhor. No sábado, os jovens VIPs mergulharão em uma atmosfera poderosa do mover do Espírito no Hora VIPs. Será uma noite sobrenatural e você não pode perder. Então chama a galera e vem! É neste sábado, às 19 horas. Fevereiro é um mês muito especial. Vamos celebrar o aniversário de 20 anos da nossa igreja. É uma data muito especial para todos nós. Por isso, faremos uma grande festa. Então, gere expectativa para o que Deus irá fazer no nosso meio. Amados, Deus só quer ser ouvido. Veja, me ouça, preste atenção. Tua vida depende das minhas palavras. Aquele que tem as minhas palavras e as pratica é este. Estamos vivendo uma maior glória agora. Por Deus, a humanidade está vivendo o tempo da maior manifestação de glória à disposição da humanidade. Foi glorioso com Abraão, foi glorioso com Moisés, mas o céu sabe, nesse tempo, o céu reconhece, é o tempo da maior manifestação e liberação da glória de Deus sobre a humanidade. No dia 23 de fevereiro, haverá treinamento para os líderes de VC às 19h30, um tempo de alinhamento e de instruções preciosas que irão fortalecer a nossa visão. E no dia 24 de fevereiro é o retorno dos grupos Verbo em Casa às 20 horas. Vamos nos reunir na casa dos nossos irmãos para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Se você já participa de algum grupo, sabe como é bom quando estamos juntos. E se você ainda não participa, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. E para você que ainda não é aluno e graduado dessa escola, o Rema já está com as matrículas abertas e agora você pode realizar o seu sonho de estudar no maior centro de treinamento bíblico do mundo. Olá pessoal, olá irmãos, aqui é Laura Solgueles, vindo aqui falar para vocês a importância que o Centro de Treinamento Bíblico Rema e a Escola de Ministros também fez na minha vida. Em 2011, 12, 13, fiz o Rema, Escola de Ministros em Belo Horizonte. Quero te encorajar, o meu próprio testemunho de ter sido realmente edificada na palavra, o fundamento bíblico que
que foi ali passado através das aulas do Rema, fazem parte da minha vida até hoje, do entendimento da palavra da fé, das realidades da nova criação, da nossa autoridade em Cristo, da história da igreja. São tantas aulas tremendas que realmente lançam um fundamento sólido para você. Então quero deixar aqui a minha recomendação, meu carinho, minha honra de ter sido parte, né, dessa história, dessa família do Verbo da Vida, e sabendo que tem muitas vidas, e quem sabe você, para serem edificados também através dessas escolas. Agora é a sua vez de estudar no Rema e viver na plenitude do que Deus planejou para você. As matrículas estão com uma condição especial. Rema, a palavra viva, viva a palavra. Hoje queremos te indicar o livro Acima, Experimentando uma Vida Elevada, do autor Tony Cook. Se você já sonhou com uma vida muito mais enriquecedora e significativa do que você tem vivido, saiba que é totalmente possível viver o que tem sonhado. Você foi criado para algo maior e melhor do que você já experimentou. No entanto, a maioria dos cristãos vivem muito abaixo do potencial e propósito de Deus. Há uma vida elevada que Deus tem para você. E neste livro você vai aprender a se conectar e cultivar essa vida. Então não perca mais tempo. Passe no Verbo Shop e garanta já o seu. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Vou reforçar 2 avisos. O primeiro dele é sobre o discipulado. Só para relembrar vocês que nós estamos tendo uma turma de discipulado todas as segundas, quartas e sextas-feiras, e amanhã nós teremos mais uma aula às 19 horas aqui na igreja. Então, se você ainda não fez o discipulado, se você não pôde vir nas aulas passadas, você pode vir amanhã, né, e dar início ao seu discipulado. Você só precisa passar ali no balcão de informações, realizar sua inscrição e vir amanhã, tá? É totalmente gratuito, você não paga nada por isso, você só vai ser acrescentado, cheio da palavra, né? Conhecendo um pouco mais da igreja onde você faz parte, conhecendo um pouco mais de como que funciona essa instituição. Então você será muito bem-vindo no nosso discipulado. Então amanhã às 19 horas aqui na igreja, certo? E o outro aviso é que nessa quarta-feira agora nós teremos início ao nosso seminário de escatologia. Vai ser um tempo maravilhoso de conhecimento, que nós iremos aprender um pouco mais sobre os fins dos tempos, sobre escatologia. Nós vamos estar aqui com o nosso professor e pastor Fábio Henrique, ele que é especialista no assunto, é professor de escatologia, então ele tem muito do que nos ensinar, muito para dispensar de conhecimento sobre nossas vidas. Então você está convidado, convocado a estar aqui para ser abençoado com essa palavra. Já vai ser quarta-feira agora, às 19h30, também totalmente gratuito. Então venha você, traga pessoas, com certeza você será acrescentado muito, né, sobre escatologia. E esse seminário é promovido também pelo Centro de Treinamento Bíblico Rema. Então o Rema, né, ele está promovendo isso. Então é uma oportunidade também de você estar se enchendo um pouco dessa palavra, tendo um gostinho do que o Rema faz, do que o Rema ensina e do que o Rema transforma nossas vidas. Então você pode vir, e se você ainda não fez a sua inscrição, você pode passar ali na secretaria, fazer a sua inscrição, sua matrícula do Rema, na verdade, está com condição especial aí, com 10% de desconto na matrícula. Então é a sua oportunidade de viver, né, o que essa palavra diz, de viver a palavra e viver a plenitude que Deus tem para você. Então as matrículas do Rema estão abertas com um desconto especial e você pode fazer hoje a sua matrícula aí na secretaria. Então não perca tempo, passa lá, faz sua matrícula e tenha a sua vida completamente transformada em nome de Jesus. Amém? Queria saber também quem está nos visitando hoje pela primeira vez. Se você está aqui no Verbo Teresina, é a sua primeira vez aqui, eu quero conhecer você. Queria que você levantasse a sua mão para que a gente possa lhe ver daqui. Nós vemos as mãozinhas levantadas ali. Mais alguém? Daqui eu vejo vocês muito bem, mas para que toda a igreja possa vê-los também, eu queria que vocês ficassem de pé por um minutinho. E você, igreja, que está perto deles, já sabe o que fazer.
Glória a Deus. Quero dizer que sejam muito bem-vindos à casa de vocês. Se você já congrega em alguma igreja, mande um abraço para o seu pastor, para o seu líder. Se não, vem congregar com a gente. Aqui é um bom lugar para você crescer, florescer e frutificar no Senhor. Ao final nós temos uma sala preparada especialmente para vocês. Vai ser algo bem rapidinho. A gente só quer conhecer você melhor, né? Demonstrar o nosso carinho, o nosso amor, a nossa felicidade por você estar aqui conosco. Lá você vai ter algo para você comer, para você beber, um presentinho da nossa igreja. Vai ser bem rapidinho. Ao final do culto eu volto aqui e aí sinalizo para você o momento de você ir para essa sala. Mas enquanto isso, fique à vontade para cultuar o Senhor conosco. Tenho certeza que Deus vai falar muito com vocês hoje, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para os nossos visitantes. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos, com nossas ofertas. Você se alegra com isso? Glória a Deus. Então convido você a abrir a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 6. Vamos ler a partir do versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Glória a Deus. A palavra nos diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Queridos, aqui nesse versículo a gente vê a menção de duas palavras, a menção da palavra pão e da palavra semente. E isso nos mostra que existe um propósito diferente para cada uma delas. Aqui o pão, ele representa as nossas necessidades. Então Deus, ele nos dá o pão, ou seja, Deus, ele dá o suprimento para as nossas necessidades. E ele também fala que ele nos dá também a semente. A semente, ela fala da nossa generosidade, do nosso plantio, da nossa semeadura para com o reino e para com as pessoas. Então Deus, ele quer que a gente semeie mais e Deus, ele quer suprir as nossas necessidades. Ele quer que a gente seja uma bênção para o reino, uma bênção para as pessoas, uma bênção para que a gente possa realmente fazer essa palavra de Deus avançar, crescer e alcançar pessoas que estão perdidas, que não conhecem essa palavra. E a Bíblia diz que quando nós fazemos isso, quando nós cumprimos esse princípio, a Bíblia diz que existe um aumento, uma multiplicação. Ele diz que ele vai aumentar a nossa sementeira, ele vai fazer multiplicar. Para quê? Para que quanto mais a gente receba, mais a gente manifeste a generosidade do Senhor. E aí no versículo 11 ele continua dizendo que ele nos enriquece em tudo. Mas existe um propósito para esse enriquecimento, existe um propósito para que isso se manifeste em nossa vida, para que a gente possa ser generoso e através das nossas vidas, através das nossas ações, o Senhor seja glorificado, graças sejam tributadas a Deus. E como isso acontece? Acontece quando, através da sua oferta, do seu dízimo que chega aqui, a gente consegue fazer um pagamento de uma conta de energia para algum irmão que esteja necessitando no momento. Quando a gente faz isso, quando essa oferta chega para esse irmão, ele chega e fala: graças a Deus porque chegou esse momento, chegou essa bênção na minha vida. Quando a gente arrecada cestas básicas, quando a gente dá um mantimento para uma família que esteja precisando no momento, quando chega aquele alimento para elas, elas falam: muito obrigado, graças a Deus porque chegou esse mantimento. Então, através dos nossos dízimos, através das nossas ofertas, através da nossa generosidade, graças são tributadas a Deus por outras pessoas. E quando nós fazemos isso, somos fiéis nos dízimos, nas ofertas, nós estamos participando para que isso aconteça, para que isso se manifeste, para que isso ocorra. Então, com esse entendimento, eu convido você a separar o seu dízimo, a sua oferta, para que a gente possa honrar ao Senhor nesse momento, para que a gente possa realmente demonstrar, através das nossas ações, que nós cremos que o Senhor é o nosso supridor, que o Senhor é aquele que faz chegar as coisas em nossas mãos. Lembre-se que nós somos abençoados para abençoar, e nós somos favorecidos para favorecer. Deus, ele tem feito coisas maravilhosas em nossas vidas, Deus tem sido um supridor maravilhoso, e a gente precisa reconhecê-lo por tudo aquilo que ele tem feito em nossas vidas. Amém? Então, com esse entendimento, separe o seu dízimo, a sua oferta. Você pode fazer em espécie através dos envelopes que estão aí à sua cadeira, ou você pode fazer também através do Pix, que é o que está aparecendo aqui
no telão, que é a nossa chave Pix, ou você pode fazer ali atrás com as nossas tesoureiras através das maquinetas de cartões. Você que nos acompanha de casa, você também pode estar fazendo através do Pix ou do QR Code que está aparecendo aí no seu aparelho telefônico. Essa é uma forma que você pode estar honrando ao Senhor, contribuindo e sendo participante desse momento juntamente conosco aqui. Amém? E antes da gente orar, eu queria também falar sobre o nosso projeto Bem na Hora. Para você que não conhece, o projeto Bem na Hora, é um projeto social que nós temos, onde nós arrecadamos alimentos para poder abençoar famílias, irmãos da igreja, a comunidade em geral. Nós ajudamos instituições, né, carentes, como crianças com câncer, lar de idosos. A gente ajuda várias instituições através desse projeto, membros da igreja que precisam por um tempo, né, de alguma assistência na questão de cestas básicas, também como os irmãos aqui da comunidade do bairro também, que são abençoados. Então a gente sempre coloca o primeiro domingo do mês para a gente estar trazendo alimentos para esse projeto. Mas se você não trouxe hoje, não se preocupe, você também terá a oportunidade de fazer isso outras vezes. Você pode trazer na quinta, pode trazer no outro domingo, pode trazer no segundo, no terceiro, no quarto, ou em todos os domingos, não tem problema nenhum, né? Então é só lembrando e fazendo essa menção sobre o nosso projeto Bem na Hora. Se você trouxe, nós temos aqui, né, a cestinha aqui ao lado que você pode estar depositando na hora que você vier trazer seu dízimo e a sua oferta. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar. Pai, nós te rendemos graça pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça sobre nossas vidas. Obrigado, Pai, pelo teu suprimento. Obrigado pela tua boa mão que está sobre nossas vidas, nos provendo de tudo aquilo que nós necessitamos. Obrigado, Pai, porque nós temos tudo que diz respeito à vida e à piedade. Nós temos muito mais daquilo que nós precisamos. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido fiel conosco, tem nos abençoado, tem feito chegar recursos. Nós temos visto o teu cuidado e a tua fidelidade sobre nossas vidas. Nós consagramos esses dias, essas ofertas, declaramos ele crescendo, avançando com a sua totalidade, multiplicando em sua totalidade, conforme a tua palavra diz. Nós cremos e queremos demonstrar a nossa honra, o nosso carinho ao Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, e estamos declarando através de nossas ações, que nós te amamos, e que nós declaramos que o Senhor é o nosso supridor, aquele que nos abençoa, que nos faz chegar tudo aquilo que nós precisamos, para ser um sucesso aqui na terra. Muito obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho, pela tua fidelidade. É assim que nós oramos e consagramos esse dízimo, essas ofertas, em nome de Jesus. Amém e amém. Venha com alegria. Eu vejo a chuva regando minha semente, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minha semente, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Jesus, mestre da vida, o sentido da minha canção, meu pastor, Deus excelente, habitas em meu coração. Jesus, mestre da vida, o sentido da minha canção, meu pastor, Deus excelente, habitas em meu coração. Tu me ensinas a beleza de existir, inspirado por tua vida, tua própria vida, amigo fiel. Tu és Jesus.
amigo fiel, meu amigo fiel, tu és Jesus. Cantar teu amor, expressar tua grandeza, viver para o teu louvor. Cantar teu amor, expressar tua grandeza, viver para o teu louvor. Cantar teu amor, expressar tua grandeza, viver para o teu louvor. Cantar teu amor, expressar tua grandeza, viver para o teu louvor. Jesus, mestre da vida. Jesus, Jesus. Cantar teu amor, expressar tua grandeza, viver para o teu louvor. Aleluia. Cantar teu amor, expressar tua grandeza. Aleluia. Obrigada, Senhor, por essa tarde. Obrigada por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de nos expormos à tua palavra, Pai. Obrigada, Pai, porque o Senhor é bom e fiel. Obrigada porque nós não estamos aqui perdendo tempo. Nós não estamos aqui, Pai, como quem está num clube. Nós não estamos aqui, Senhor, porque nós não tínhamos outro compromisso, porque nós não tínhamos algo melhor para fazer. Obrigada, Pai, porque nessa tarde nós escolhemos a melhor parte. Nós escolhemos estar com o Senhor, ouvir a sua voz, nos expormos à sua unção, Pai. Oh, Pai, como é bom nós estarmos aqui, Senhor. Oh, Senhor, como é bom nós estarmos aqui. Você pode deixar um cântico, uma alegria, um regozijo fluir do seu coração. Dizer, Pai, como nós te amamos, como nós te adoramos, Senhor. Como é bom, nós não temos pressa, Pai. Obrigada pela sua presença, Senhor. Obrigada por esse povo que é seu. Obrigada, Pai, porque o Senhor ama esse povo. Obrigada, Pai, porque o Senhor ama essa igreja. Porque o Senhor cuida dessa igreja. Zela por essa igreja, Senhor. Obrigada, Senhor. Como nós somos felizes em Ti, Senhor. Como nós somos realizados em Ti. Aleluia. Obrigada, Pai, como o Senhor é bom. A Tua unção, a Tua presença é tangível nesse lugar. A Tua unção, a Sua presença, ela é tangível nesse lugar, Pai. Obrigada por cada pessoa recebendo a boa porção da Sua palavra, Pai. Não saindo daqui da mesma forma. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, amém. Graça e paz. Glória a Deus. Obrigada, viu, gente? Glória a Deus. O Senhor é bom, amém? Você está bem, você está acordado, você não vai dormir, amém? E nós vamos falar nessa tarde a respeito do banquete da palavra, amém? O título dessa mensagem é O Banquete da Palavra. E essa mensagem, queridos, nasceu do meu coração a partir de um sonho, né? E esse sonho, eu quero logo adiantar que eu não estou falando que é um sonho profético, nem que Deus me deu esse sonho, não. Eu, particularmente, como lá no sonho tinha comida, eu acho que eu fui dormir de barriga vazia e sonhei
com esse sonho, bem, tirando toda essa espiritualidade, né? Às vezes a gente sonha, fulano foi dormir de barriga cheia, pronto, pois nesse dia, geralmente é assim, quando eu estou com muita fome, que eu vou dormir, não como muito, aí eu sonho com comida. Mas me chamou a atenção algumas coisas nesse sonho, e assim como Jesus, assim como ministros dessa casa também nós costumamos, né, usar algumas analogias, algumas comparações, né? Nós pegamos coisas naturais, cenários naturais e conseguimos, né, com a ajuda do Espírito Santo, extrair dali verdades espirituais, não é assim? Então vamos dizer que esse sonho ele vai ficar nessa categoria, não de um sonho profético, não de um sonho dado a mim pelo Senhor, eu não acredito nisso, né, nesse sentido, mas acredito que o Senhor falou comigo algumas coisas, depois eu fui conseguindo perceber algumas coisas e eu acho que a gente vai ter benefícios nisso, amém? E como é que era esse sonho? Nós estávamos, enquanto igreja, em algum ambiente parecido assim com o Conviva, né? E eu sei que era o Conviva porque tinha piscina, tinha uma área de lazer, tinha muita natureza, né? E nós estávamos lá, e aí eu sei que éramos nós da igreja porque eu via muitos rostos parecidos. Inclusive, quem estava na fila lá do almoço, a Fábio, estava atrás de mim na fila do almoço. Eu estava me preparando para conversar com ela, né? E aí nós estávamos lá na fila do almoço, uma fila muito grande, um empurra-empurra, né? E aí, quando eu cheguei na minha hora de me servir, eu fiquei impactada. Por quê? Porque tinha um banquete muito grande naquela mesa. Era uma mesa muito grande e tinha um banquete com tudo que você imaginar de frutos do mar tinha nessa mesa. Tinham peixes enormes, né? Como se fosse um peixe assim, desse tamanho assim. Eu sei que era peixe de água salgada, porque eram uns peixes assim, prateados, né? Reluzentes. Um monte de richô, um monte de massas. E o que mais me chamava a atenção nessa mesa era uma lagosta, né? Quantos sabem quão preciosa é a lagosta? E estava lá uma lagosta no meio da mesa, enorme, assim, toda aberta. E quando eu vi aquela imagem, eu tive 3 pensamentos no sonho, né? O primeiro deles foi, eu olhei e disse assim, meu Deus, como é que a igreja teve condições de pagar esse banquete? A primeira coisa que eu pensei, porque assim, eu não lembrava o valor do meu passaporte, né? Mas eu tinha certeza que não condizia o valor que eu tinha pago com aquele banquete. A segunda coisa que eu pensei foi, não, isso aqui eu acho que não foi a igreja, eu acho que foi o pastor e a Samis, eu pensei desse jeito. O pastor e a Samis compraram esse banquete, compraram essa lagosta para a gente elevar o nosso nível, para a gente elevar a nossa mentalidade, para a gente entender que tudo é possível, até mesmo num banquete de convívio ter uma lagosta, tudo é possível. Foi a segunda coisa que eu pensei, e eu lembro no sonho de ter um sentimento assim de constrangimento, de meu Deus do céu, o pastor e a Samis tiraram do bolso deles para bancar esse banquete. Meu Deus do céu, foi a segunda coisa que eu pensei. E a terceira coisa que eu pensei foi que quando eu olhei para o meu prato, era um prato que realmente não condizia com aquele banquete que estava sendo servido, porque era um prato daqueles estilos, prato da vovó Duralex, né? Só que ele não era marrom, ele era daquele que é transparente, meio azulado, né? Só que ele nem de vidro ele era um prato de acrílico, todo desenhado, horrível o prato, né? E eu olhava para o prato, um prato fundo, e minha comida servida naquele prato, meu Deus do céu, ou prato feio, ou prato que não tem nada a ver com esse banquete, ficava tudo amontoado. Sabe quando você vai para um self-service e você começa a botar lasanha com farofa, com carne disso, com carne daquilo, pronto, tava um prato feio. E eu não entendia, eu achava aquele prato que não condizia com aquele banquete. E aí foi aí, né, a partir desse sonho meio mirabolante que o Senhor me trouxe essa analogia do banquete da palavra nas nossas vidas. E a gente vai conversar um pouco a respeito disso, né? Nós vamos refletir de como nós temos recebido o banquete da palavra, qual tem sido o nosso posicionamento diante das verdades que temos recebido e se nós temos considerado quem bancou o banquete. Quem trouxe à nossa mesa, ao nosso prato, aquele banquete. Amém? Abre lá comigo em Salmo 119, versículo 103. Existe uma clara relação da palavra, né? Uma clara relação que a Bíblia traz entre a palavra de Deus e o alimento. Nós vamos ver alguns versículos que nos mostram isso. Salmo 119, 103 diz: quão doces são os teus decretos ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Amém? João 6,35, eu vou falar um pouco rápido para a gente ganhar tempo, mas você pode anotar para depois estudar em casa. Diante disso, Jesus ministrou-lhes: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Mateus 4,4 diz: Jesus, porém, afirmou-lhe:
Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? A palavra de Deus, queridos, é o nosso alimento espiritual. Amém? E a primeira pergunta que eu quero deixar de reflexão para nós hoje, enquanto igreja, é: temos considerado de fato a palavra um banquete nas nossas vidas? Nós temos nos cansado de ouvir as mesmas verdades ou nós temos nos deleitado nesse banquete? Jeremias 15:16, eu gosto dessa passagem, do que Jeremias fala. Ele diz: quando a tua palavra foi encontrada, eu comi cada frase e as digeri em meu íntimo. Elas me nutrem dia após dia, são minha satisfação e júbilo maior. Porquanto teu nome foi invocado sobre mim, isto é, pertenço a ti. Observe que Jeremias ele faz uma comparação aqui entre a digestão e a meditação na palavra. Assim como o estômago está para o alimento, né, o trato gastrointestinal está para o alimento no processo de digestão, o nosso coração está para a palavra, nesse processo de meditação. Porque meditar nada mais é do que digerir o alimento da palavra até partes menores, é esmiuçar. Quando o nosso intestino, o nosso estômago está ali digerindo um alimento, aquilo ali vai sendo esmiuçado até partes bem pequenas. E você sabia que chega um ponto que cada material ali constituído, mineral, vitamina, proteínas, tudo aquilo vai começar a fazer parte de quem você é? É por isso que a gente ganha um peso. É por isso que a gente ganha músculo, a depender dos nossos alimentos. E com a palavra não é diferente. Quando nós digerimos a palavra, quando nós colocamos a palavra para dentro de nós, e nós decidimos meditar e esmiuçar no nosso íntimo, aquela palavra, aquilo começa a fazer parte de quem nós somos. Vai chegar um momento na sua vida, se você considerar a palavra, que vocês dois serão inseparáveis, assim como foi Jesus e o Pai. Amém? Se muitas vezes a palavra não tem conseguido encontrar alguns lugares nas nossas vidas, em algumas áreas, é porque naquelas áreas nós não temos permitido aquela palavra entrar, grudar ali e fazer parte. Amém? Talvez muitos de nós tenham a palavra, às vezes, numa esfera ainda de sentidos. Se eu pegar, por exemplo, um bolo de chocolate, né? Eu estou lá olhando aquele bolo, ele é muito atraente para mim, né? Eu estou com vontade de comer aquele bolo, eu estou salivando para comer aquele bolo de chocolate, mas eu sinto o cheiro, eu estou vendo, mas eu não como. Será que eu vou engordar com aquele bolo? Não, só de ver não. Mas se eu coloco para dentro, certamente, calorias a mais vão ser somadas ao meu corpo. Da mesma forma com a palavra. Às vezes tem pessoas que estão apenas na esfera dos sentidos. Ah, é tão bonito aquele sermão, é tão bonito fulano ministrando. Ah, eu gosto tanto, aquela palavra me anima, eu saio tão entusiasmada. Ah, é tão boa a palavra da virada. Meu Deus do céu, que coisa espetacular. Eu estou tão feliz, eu estou tão alegre, eu estou tão entusiasmado. Mas se você não deixar que aquela palavra desça para o íntimo do seu coração, pode ser que ela fique apenas na esfera dos sentidos. E nós precisamos nos atentar para a maneira como nós temos ouvido. Se com o ouvido natural ou se com o ouvido espiritual. Amém? Aleluia. Jó 23:12, ele fala assim: jamais me apartei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu próprio pão de cada dia. Eu acho interessante isso que Jó fala. Olha, eu dei mais valor às palavras que saíram da boca do Senhor do que ao meu próprio pão de cada dia. E a pergunta é: será que nós estamos nesse nível? Será que nós chegamos nesse nível? Porque o que eu acho interessante também é que Jó, por mais que seja lembrado, né, na sua história de angústia, de tempestades que se levantaram na vida dele, porque ele também vivia numa época onde o conhecimento que ele tinha do Senhor era um conhecimento muito obscurecido, né? Muito provavelmente o que fez esse homem ser conhecido como um homem que perseverou, né, persistiu dentro do sofrimento, foi o fato dele ter considerado a palavra que saía da boca do Senhor. Porque, como a Bíblia diz, céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Circunstâncias vão se levantar, coisas vão passar, dinheiro vai passar, fama vai passar, coisas boas e coisas ruins vão passar, mas a palavra do Senhor, ela vai permanecer. E muito provavelmente foi essa postura de considerar em primeiro lugar a palavra, de estar vigilante sobre a palavra, que fez com que esse homem lá na frente conseguisse então conhecer Deus não de ouvir falar,
mas conhecer Deus pessoalmente. No antiga aliança, com um monte de amigos, falando o contrário, falando a palavra de uma maneira distorcida, mas ele guardou a palavra verdadeira e conseguiu ter revelação no seu íntimo de quem Deus era. Amém? A segunda reflexão, além de nós pensarmos se estamos ou não considerando a palavra como um banquete, é com que atitude nós temos nos servido dos banquetes da palavra ministrados a nós. Será que nós temos nos servido escolhendo ministros? Será que nós temos nos servido escolhendo o tipo de palavra que nós iremos receber? Será que nós temos nos servido desse banquete distraídos? Tiago 1:21, você com certeza já ouviu, cansou de ouvir, né, essa passagem, fala: portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Quando nós impomos qualquer resistência a receber a palavra, seja por conta da cara do ministro que eu não gosto, aí eu prefiro aquele ministro que fala mais alto, ou eu não gosto muito daquela ministra que fala gritando, eu gosto daquela que fala mais baixo, aí eu gosto daquele ministro que fica mais parado, não, eu gosto mais daquele ministro que se move de um lado para o outro, aí eu gosto daquele ministro que atua mais no ensino, não, mas eu não gosto muito daquele, eu gosto daquele que dá profecias, que roda a igreja, que impõe as mãos. Quando nós colocamos qualquer resistência para receber a palavra, isso é impureza e acúmulo de maldade. Quando nós recebemos a palavra de maneira distraída, pensando nos nossos problemas, mexendo no celular, anotando coisas aleatórias, isso é uma forma também de ter acúmulo de maldade e impureza no coração. Amém? Até mesmo servindo, nós precisamos estar vigilantes, porque às vezes o serviço, ele pode se tornar um objeto que nos distrai. Não, hoje eu estou na minha escala. E aí eu estou pensando em 1000 coisas. Será que o som está bom? E será que lá atrás já está tudo certo? Isso e aquilo. E quando a gente menos percebe, a gente está no automático. Às vezes a gente não está nem naquela escala. Eu sei disso porque eu já vivi isso, né? A gente está nem naquela escala, mas a gente está atento. Né? A gente está atento. Quando Deus quer que a gente esteja diante daquele banquete, recebendo tudo que nos está proposto naquele momento. Amém? Sabe, querido, quantas pessoas quantos cristãos, eles andam desnutridos, sem a verdadeira palavra, e como nós, da palavra da fé, nós somos privilegiados. Quantas pessoas, sabe, elas têm sede e fome do Senhor, mas elas não conhecem a palavra verdadeira. Infelizmente, o alimento da palavra que elas têm é um alimento contaminado. Contaminado com o quê? Com a ideia de que o Senhor levanta circunstâncias, com a ideia de que o Senhor levanta doenças, o Senhor levanta enfermidades, com a ideia de que os problemas fazem parte, é assim mesmo, e Deus quer me ensinar alguma coisa através disso. Quantas pessoas andam com medo do Senhor, com medo do que Deus possa, né, levando condenação por toda a sua vida de um pecado que cometeu lá em 1900 e cacetada. Amém? Amém. Por quê? Porque estão com o alimento da palavra totalmente contaminado. E muitos de nós, da palavra da fé, a gente não tem muitas vezes noção do banquete que nós temos na nossa mesa. Do banquete que nós temos no nosso prato. Amém? E eu quero te dizer que se você é membro dessa igreja, ou você está até visitando, você é de outra igreja, e você não fez o Rema, você viu aqui certamente nos avisos, né? A propaganda do Rema, o centro de treinamento do Rema, eu quero te incentivar a fazer a sua matrícula. Eu quero te incentivar a decidir no seu coração fazer o Rema esse ano. Ah, não, irmã, eu estou esperando tudo se ajeitar na minha vida, eu estou esperando folgar mais o meu trabalho, eu estou esperando uma circunstância lá em casa se resolver. E eu quero te dizer que isso não vai se ajeitar. As coisas não vão ficar alinhadinhas para que você comece a dar passo de fé. Não, você vai dar passo de fé e as coisas vão começar a se alinhar. Amém? Porque essa, querida, é a realidade, a característica de todos nós que já fizemos o Rema. Eu desafio alguém que fez um Rema e disse assim, estava tudo favorável para mim. Eu tinha o dinheiro. Quem não tinha o dinheiro, não tinha um tempo. Quem tinha um tempo, não tinha um dinheiro. Quem tinha o dinheiro. Quem tinha o dinheiro e um tempo, tinha um problema. Amém? Então, o Rema, o treinamento do Rema, não começa quando você chega na sala de aula. Começa quando você decide fazer. Porque você vai ver céus não, né? O inferno se levantar para que você não faça, para que coisas aconteçam, para que uma coisa surja lá no dia que você se decidiu. Agora eu vou fazer. Surge uma oportunidade, surge um convite, surge uma coisa, meu Deus, isso aqui é de Deus. E eu quero te dizer que não é. Amém?
Então, decida no seu coração esse ano eu faço. Tem gente que está aqui, eu nem sei, mas tem gente que está aqui empurrando com a barriga todo ano. Esse ano eu faço. Não, esse ano não. Esse ano eu faço. Não, esse ano não deu certo. Tá? O outro ano eu faço. Amém? E Jesus volta e você não faz esse negócio. Amém? E Jesus está voltando mesmo. Amém? Então, nós precisamos, queridos, aprender a entender com que atitude nós temos nos servido desses banquetes. Muitas vezes é a forma como temos ouvido e não a quantidade. A gente hoje está bombardeado de informação. E eu te digo que as ministrações da palavra, elas chegam para nós, que somos da palavra da fé, mastigadinhas. É igual quem gosta de caranguejo. Eu gosto, mas eu só gosto daquela casquinha do caranguejo. Eu não gosto de estar lá quebrando o caranguejo, chupando o caranguejo. Mas aquela casquinha com a farofinha, né? Assim, tem gente que gosta do negocinho esmiuçado. Com a palavra também é assim. Você só, às vezes, por osmose, se você se esforçar um pouquinho, a palavra entra em você. Não precisa nem pensar muito. Mas muitas vezes nós não temos considerado. Muitas vezes nós estamos atentando ao cenário natural. Saímos por aquela porta, a palavra acaba de ser ministrada. Eita, palavra poderosa sobre fé, dessa vez vai. Mas na hora que a circunstância chega, vixe, não era bem assim como eu estava pensando, não. Por quê? Porque a palavra não desceu para o coração. Amém? A terceira reflexão diante desse banquete que devemos fazer é: temos honrado quem mergulha no ensino para nos proporcionar esses banquetes? E quando eu falo sobre honrar quem mergulha no ensino, eu não estou nem falando de mim, não é porque eu estou aqui ensinando. Porque nessa fila do pão, eu estou lá no fim dela, né? Eu estou falando dos nossos líderes espirituais, do nosso pastoreio, das pessoas que estão vivendo o ministério de uma maneira integral. E aí, lembrando dessa lagosta do sonho, que foi o que mais me chamou a atenção, eu fui pesquisar. E eu coloquei lá, por que lagosta é caro? E aí, veio algumas... Vai dar certo, não vai ser meio bagunçada essa, mas vai dar certo. E aí veio algumas coisas, né, do que eu pesquisei, e lá tinha a primeira coisa: lagosta é caro porque demora 5 a 7 anos para atingir um tamanho ideal para o comércio, ou seja, não é simples fazer criadouros. Lagosta não é como tilápia, como frango, que você faz ali, vou criar em cativeiro, vou botar um criador, vou dar ração, vou colher de uma vez e vou vender aquilo. Não. Ela vai demorar 5, 7 anos para estar pronta para ser um alimento que vale a pena se comercializar. Amém? Ou seja, requer paciência. E assim também, algumas palavras ministradas a nós, pela nossa liderança, pelo nosso pastoreio, elas só são entregues à igreja depois de que se é identificado um estado de maturidade e responsabilidade para receber aquele tipo de palavra. Palavras que você está recebendo hoje, palavras que essa igreja está recebendo hoje, talvez já estava no coração da nossa liderança e dos nossos pastores há muito tempo, mas nós não tínhamos estrutura alguma para receber. E agora, depois de atingir uma certa idade, os nossos 20 anos, amém? Nós estamos agora conseguindo degustar pratos mais refinados, mais caros, amém? E é função do pastor identificar, e responsabilidade também, quando um alimento vai ser pesado demais ou não. Outra característica é que as lagostas, elas são encontradas no fundo do mar, é em alto mar, não é na costa, né? Não é na beira-mar ali. Preferencialmente em áreas com fundos rochosos, arenosos ou lamacentos, onde possam se esconder em fendas, tocas ou sob estruturas. E é por isso que a pesca é tão difícil. A pesca da lagosta, por ela ser também um animal noturno, né, ela gosta de estar ali no escuro, ou é uma pesca semi-artesanal, onde aqueles pescadores vão, né, com barcos até o alto mar, eles jogam gaiolas ou cestos e deixam lá até encher um monte de lagosta, deixam horas ou dias. Se a embarcação for pequena, eles voltam, deixam uma boia lá guardando o lugar. Se for grande, eles ficam lá horas e dias até encher aqueles cestos, levanta o cesto, vê a lagosta que presta, aqui não presta, tira as novinhas, joga fora. É um processo complicado. Se não for assim, para baratear mais, é uma pesca totalmente artesanal, ou seja, aquele mergulhador, ele tem que ir nas águas profundas. Ele tem que ir sofrendo um risco à sua vida. Porque quantos sabem que quanto mais fundo, né, maior risco você tem de sofrer ali até uma embolia pulmonar, né, uma descompressão.
E muitas vezes os nossos pastores, os nossos líderes, essas pessoas que têm se esmerado do ensino, têm arriscado a própria vida, têm aberto mão de prazeres, de coisas que poderiam estar fazendo naquele momento, mas que estão se esmiuçando e se desgastando na palavra. Amém? E muitas vezes nós não temos tido uma noção do esforço que eles têm feito, né? Muitas vezes nós não temos percebido a unção que está envolvida. Então, cuidado com a familiaridade. Cuidado para você não começar a tornar comum um pastor que você já vê há 10 anos, há 20 anos. Amém? Aleluia, porque eles estão se esforçando para trazer lagostas frescas para o seu prato. 1 Tessalonicenses 2,13, Paulo diz: outro motivo ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que provém de Deus, acolhestes não como simples ensino de homens, mas sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com toda certeza está operando eficazmente em vós os que credes. Talvez um dos motivos do porquê a palavra não está operando eficazmente em algumas pessoas é porque elas têm acolhido como um mero ensino de homem. Elas não têm acolhido com a devida honra, com a devida reverência. E eu vou te dizer, eu já disse isso acho que uma vez, e eu guardo isso no meu coração, de que a melhor forma que nós temos de honrar alguém é darmos ouvidos àquilo que aquela pessoa fala. É claro que faz parte você dizer palavras, mandar textos, honrar na frente de pessoas, pegar o microfone, dar presentes. Mas se você fizer tudo isso, queridos, e você não viver a prática da palavra, requerida pela sua liderança, se a sua liderança não tiver prazer em você, na verdade ela tiver tristeza sobre tristeza, não vai ser suficiente essa quantidade de honrarias. A melhor forma que você tem de honrar é dando ouvidos àquilo que está sendo dito. Amém? Eu conheço pessoas que dizem que amam muito alguém, que honram muito aquela pessoa. Ah, eu honro demais, eu amo a unção que está sobre a vida de fulano. Mas quando as circunstâncias se levantaram, no primeiro aperto, puf, a primeira coisa que sai é da igreja. Quando fulano dizia: não deixe de congregar, guarde o seu congregar, esteja congregando. Amém? Glória a Deus. Nós somos beneficiados quando a gente atenta a instruções vindo da parte de ministros. Eu lembro, né, quando eu estava meditando sobre isso hoje pela manhã, de palavras nessa igreja que eu considerei palavras proféticas, né? Eu lembro de uma pessoa que veio de fora e ela lançou uma palavra profética, acho que era uma conferência de prosperidade, algo no tipo, eu não estou lembrando muito bem. E a pessoa disse assim: olha, a ministra, né, se você vai agora fazer uma oferta correspondente a 6% do que você deseja receber como salário. E nesse tempo eu era estudante. E quanto sabe que estudante é abençoado? Eu não vou dizer sofrido, mas você já entendeu, né? Estudante tendo que pedir tudo para todo mundo de casa para comprar qualquer coisa, dependendo daquela oferta de aniversário que ia rendendo aí meses a meses. Amém? E nesse tempo eu não tinha perspectiva de nada, mas eu tinha um dinheiro. Eu disse: rapaz, eu vou ofertar correspondente a esses 6% que essa ministra está falando, e eu vou crer nessa palavra. E sabe, queridos, parece uma loucura. Parece uma loucura. Você vai ofertar tantos por cento, um número ainda quebrado, 6%. Em menos de 2 meses, eu consegui passar em 2 estágios. Eu já estava na faculdade, eu consegui, um deles eu passei e o outro eu já havia passado meses antes, mas não havia sido chamada, eu estava só classificada. E eu passei nesses 2 estágios, e quando eu fui ver, somando um salário com o outro, pois não dava exatamente os 6%. Para não dizer que não dava, passava assim uns R$50, porque Deus é Deus demais. Amém? Deus sempre faz transbordar nas nossas vidas. Mas sabe, muitas vezes, por raciocinar demais, nós perdemos a parte sobrenatural da coisa. Se você raciocinar demais diante de uma direção que Deus tem te dado, faça isso, faça aquilo, plante aquilo. A direção do Senhor agora é isso, a direção do Senhor esse ano agora é aquilo. E você pensar: será mesmo? Não é coisa da cabeça, não é coisa que esse ministro está vindo de fora, vai falar. Se aconteceu, aconteceu. Se não acontecer, ele foi embora. Às vezes, por raciocinar demais, nós perdemos a parte sobrenatural da coisa. Amém? Então, aprenda a ser mais sensível e a considerar mais quem está se esmerando na palavra. Amém? E já teve também vezes que pessoas levantaram com a direção e diziam assim: olha, gente, fulano aqui, vamos levantar uma oferta para fulano. E eu fui lá, não estou achando, enfim, vou lá ofertar na vida de fulano, ofertei. E depois, muito tempo, eu fiquei sabendo que fulano estava envolvido em muita coisa errada.
Mas eu vou te dizer que não é o fato de fulano estar envolvido em coisa errada que a minha oferta, que a minha semente foi inválida, não. Porque Deus te recompensa pela tua obediência. Deus não vai te recompensar pela desobediência dos outros. Amém? Então você, querido, precisa se manter firme, com o seu coração alinhado, com o seu coração aberto, atento às direções da palavra, de quem te instrui na palavra. Amém? A quarta reflexão e última que nós temos que ter diante dos banquetes é como temos nos posicionado diante do banquete da palavra. Qual tem sido a nossa posição? E falando sobre posição, naquele sonho, o que mais me chama a atenção, como eu falei, eram aqueles pratos, né? Aqueles pratos, eles não eram nada condizentes com aquele banquete. O banquete estava aqui, o prato estava no nível lá embaixo. E da mesma forma, na nossa vida, nós precisamos ter um posicionamento de que se a palavra diz que eu e você, nós somos prósperos, precisamos andar como pessoas prósperas. Se a palavra diz que eu e você, nós somos sarados e curados, precisamos andar como pessoas saradas e curadas. Se a palavra diz que você é abençoado, que você é um abençoador, precisamos andar como quem é abençoador, como quem é abençoado. Amém? Nós precisamos nos ajustar a essa forma da palavra nas nossas vidas. Efésios 2:6 fala da nossa posição em Cristo. E diz, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você sabe que você faz parte do povo de Deus, você é filho de Deus, você está numa alta posição, numa alta patente, amém? A Bíblia diz que a Jesus, Deus deu o nome acima de todo nome. A esse nome, acima de todo nome, constituiu Deus, Jesus, cabeça e o deu à igreja. A igreja que é o corpo, você é apenas parte do corpo de Cristo, apenas, somente. E Jesus Cristo é o cabeça, assentado à destra de Deus, nas regiões celestiais, acima de tudo e de todos. E a minha posição e a sua é lá, assentados com eles. Mas muitas vezes nós não estamos andando como filhos de Deus, não estamos falando como filhos de Deus, não estamos nos portando, nos vestindo como filhos de Deus. E muitas vezes a gente está lá como a gente estava no convívio lá do meu sonho. Uma mundiça, porque era uma mundiça, se empurrando. Eu lembro que eu só vi assim, ó, rápido a lagosta. Eu disse, meu Deus, eu fiquei com raiva no sonho, que eles não deu tempo eu botar nada. Porque foi um empurra. Então a gente tem que ter cuidado com a nossa posição, que não é de mundiça, que é de filho de Deus. Ai, Jesus. Aleluia, é sério, mas é verdade. Amém? Salmos 23:5. O salmista diz, tu preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Quem são esses inimigos, queridos? A falta, a doença, a escassez, a baixa autoestima, a autocomiseração. São inimigos. E a Bíblia está dizendo que Deus prepara para você um banquete na presença desses inimigos. Amém? Aleluia. 1 Pedro 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele diz, porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes erais sequer povo, antes você era uma plebe, mas agora sois o povo de Deus, não tinhais recebido a misericórdia, contudo agora o recebestes. E se você for continuar nesse capítulo, os próximos versículos vão narrar os deveres do povo de Deus. Vão falar sobre nós nos abstermos de paixões da carne, sobre sermos exemplares no nosso comportamento, nos submetermos às autoridades, nos portarmos bem para com todos, fazermos o bem, praticarmos o bem, não usarmos da nossa liberdade para fazer o que é mal. Isso é se posicionar da maneira adequada diante do banquete da palavra. Amém? Se comporte como rei, se comporte como sacerdote que você é. Deixe a palavra começar a tomar forma em você. Amém? Você pode ficar de pé? Aleluia. E eu creio, queridos, que essa palavra tem uma certa... Acho que a palavra seria metalinguagem, né? É a palavra falando dela mesma.
E talvez essa palavra seja mais para preparar o seu coração, para te ajustar, para me ajustar. Como nós temos ouvido, como nós temos considerado. Sabe, porque agora que o mês de janeiro acabou, hoje é dia 1º de fevereiro, o tempo passa rápido. E se eu te perguntar, o quanto você usufruiu da palavra que você tem recebido? Quais foram os frutos que você deu nesse mês de janeiro? Será que eu e você, nós atendemos a expectativa do Senhor nas nossas vidas nesse primeiro mês? Porque às vezes a gente está muito empolgado, há um novo ano, coisas novas, parece que vem uma unção diferente. Mas aí eu te digo, já deu tempo, já passou um mês. Quantas coisas, será que eu e você, nós podemos dizer, rapaz, certamente, hoje é dia 1º de fevereiro, e eu posso dizer que eu estou melhor do que eu estava no começo de janeiro. Eu estou bem diferente de como eu era lá atrás. Eu estou recebendo a palavra com o coração, eu não estou olhando para ministro A, para ministro B, eu tenho devorado tudo. Amém? Então, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu gostaria de agradecer, né? Agradecer por esse momento, por essa palavra. Obrigada, Pai, pela Tua palavra, que ela é viva e eficaz. Obrigada porque ela é poderosa nela mesma para produzir nas nossas vidas o fruto para o que ela é enviada, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós sairemos daqui diferentes, considerando de uma forma diferente. Perdão, Senhor, pelas vezes que nós temos nos tornado irreverentes, pelas vezes que o nosso pensamento tem ficado vago, pelas vezes que temos considerado mais um ministro do que outro. Perdão, Senhor, pelas vezes que temos sido tão carnais, tão naturais. Nos perdoa, Senhor, talvez pelas vezes que nós não temos percebido o esforço que os nossos pais na fé, que a nossa liderança, que o nosso pastoreio tem feito para trazer as coisas mais preciosas da Tua palavra até o nosso prato. Em nome de Jesus, nos dá sabedoria, Pai, porque a Tua palavra diz que a sabedoria ela é mais preciosa do que a prata ou o ouro. Obrigada pela sabedoria caindo no nosso coração e transbordando através de nós. Amém, para que a gente venha remir bem o tempo, aproveitar bem cada oportunidade. Aleluia, obrigada, Senhor. E eu gostaria de fazer um convite especial antes de partir para a ceia que o pastor vai ministrar. Se existe alguém aqui no nosso meio que nunca fez de Jesus Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te dizer que a palavra é o próprio Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o verbo que se fez carne e veio habitar no meio de nós. Então Jesus te salvou, Jesus te ama, Jesus tem um plano para a sua vida. E para que você seja uma pessoa que possa participar da ceia, para que você possa participar desse momento que significa um símbolo daquilo que Jesus fez por nós, você precisa receber Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Existe alguém aqui que nunca fez essa oração, que gostaria de receber? Todos estão salvos. O convite para o batismo, o pastor vai fazer ao final, para que você, se está aqui, você quer ser batizado no Espírito Santo, você não perca a oportunidade antes de ceiar, amém? E com relação à cura, querido, eu creio que quando você participar da ceia, todo e qualquer sintoma que você tem no seu corpo, logo vai sair, amém? Ao participar da ceia, amém? Sejam todos abençoados na prática dessa palavra. Glória a Deus. Pode acender as luzes. Palavra maravilhosa. Agora vamos para o momento da ceia. Eu queria só fazer uma ressalva. Se você ainda não fez a confissão ao Senhor, se você ainda não entregou a sua vida, eu vou pedir que você não participe da ceia. A ceia é um momento para os filhos e precisa que você tenha se tornado filho. Então, se você não fez a confissão, não participe da ceia. Você que está nos visitando, fique livre, sinta-se convidado a participar conosco e ceiar. Amém? Bom, gente, a ceia, ela não é um momento de tristeza. Apesar de ser um momento que devemos ter reverência e temor ao Senhor,
ela não é um momento de tristeza, mas um momento de alegria. É um momento que nós vamos celebrar, vamos lembrar de Jesus, do sacrifício, né, de Jesus, onde ele morreu e ressuscitou para nos dar uma vida, onde nós morremos e também ressuscitamos juntamente com ele, e hoje nós estamos aqui feitos justiça de Deus, livres para adorar, para engrandecer o Senhor. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, ou seja, nós estamos no reino de Jesus. Então a ceia é para a gente lembrar, em memória de Jesus, por tudo aquilo que ele fez por nós, amém? Então fique alegre, fique com expectativa, é um momento de reverência e temor, mas fique alegre, é o que nós vamos celebrar, é a ceia, que é um momento, um símbolo, né, de aliança do Senhor, de salvação, de perdão. Então essa é o significado da ceia do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus, no momento da ceia, ele rendeu graça pelos elementos, e é o que nós vamos fazer agora. Então convido você a estender sua mão, vamos orar pelos elementos. Glória a Deus. Pai, nós te rendemos graça por essa oportunidade que estamos aqui reunidos, Pai, para ceiarmos em memória ao Senhor, lembrarmos aquilo que o Senhor fez por nós. Nós estamos aqui para consagrar também esses elementos, Pai, o pão sem fermento que representa o teu corpo, que foi moído ali na cruz do Calvário, esse suco de uva que representa o teu sangue, Pai, o sangue que foi vertido para que nós pudéssemos ter uma salvação, nossos pecados perdoados, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Obrigado, Pai, pelo teu sacrifício, nós te agradecemos, nós temos nosso coração grato e reconhecemos tudo isso que o Senhor fez. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco, tem nos abençoado, tem nos feito prosperar, avançar, crescer, tem nos dado, Pai, cura sobre nossas vidas, sobre nossos corpos, e nós te rendemos graça por tudo aquilo que o Senhor fez e conquistou para nós. Nós oramos também, Pai, pela igreja, obrigado pela unidade da igreja, nós declaramos que nós iremos avançar, crescer e cumprir todos os propósitos que o Senhor tem para este lugar. Nós declaramos, Pai, que nós andaremos em unidade, nós repreendemos todo partidarismo, Pai, toda divisão, toda contenda. Nós não queremos, Pai, andar nesse meio, mas queremos andar unidos, Pai, num propósito, numa visão que é realmente propagar o teu reino e viver uma vida de unidade e santidade ao Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse momento. Nós consagramos a Ti e estamos alegres de participar desse memorial ao Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, assim que nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Enquanto os diáconos estão distribuindo, eu só vou pedir para você que você não participe agora, espere para que todos nós pudéssemos, para que a gente possa participar todos juntos, em nome de Jesus, amém? Plano pra salvar, pacto pra selar, silêncio do céu, resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito
te adoramos. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Glória a Deus. Todos receberam? Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, nós recebemos algumas instruções que o apóstolo Paulo nos deixa de como nós devemos proceder com a ceia. E lá no versículo 27 ele diz: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Aqui Paulo ele está trazendo que nós devemos nos examinar antes de a gente ceiar. E esse exame ele não está falando sobre pecado, sobre pecados que você cometeu a semana passada, ou ontem, ou hoje. Ele está falando sobre você discernir o corpo de Cristo. E esse discernir está falando de a gente entender o nosso papel no corpo de Cristo. Como que a gente está se movimentando, andando, como nós estamos, o nosso andar perante ao Senhor. Com o nosso irmão ao lado, com o nosso irmão que está junto conosco, se nós estamos andando em amor, ou se nós estamos provocando contenda, ou briga, ou intrigas, se nós estamos realmente numa comunhão com o Senhor, fazendo com que a igreja cresça, com que a palavra do Senhor avance. Então essa é a forma de a gente discernir o corpo, é como nós estamos andando junto aos irmãos. Então eu vou deixar alguns segundos para que a gente possa se examinar, para que a gente possa realmente meditar a respeito disso. Então eu vou deixar alguns segundos, eu vou pedir que você não ore, que você não cante. Esse não é o momento de você orar e nem cantar. Esse é o momento de você refletir e pensar sobre a sua vida, sobre a sua comunhão com o corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23, a Bíblia nos diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Esse pão sem fermento que simboliza, que representa o corpo do Senhor Jesus, que foi magado, esmiuçado ali na cruz do Calvário por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos ter uma nova vida. Então esse pão representa o corpo do Senhor. Então, em memória, com a sua consciência, em memória do Senhor, vamos participar do pão. Aleluia. Obrigado, Pai, o Senhor é bom. Muito obrigado. Versículo 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a aliança, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então esse suco de uva que representa o sangue de Jesus que foi vertido ali na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos realmente ter a salvação, para que nós pudéssemos realmente ter o perdão dos pecados. Esse sangue que nos fez uma nova vida, um novo homem, uma nova mulher, que nos colocou em outro patamar.
e esse sangue também que, conforme lá em Isaías 53 ele diz, que nos redimiu de toda doença, de toda enfermidade. Então, como a Marília falou tão bem, nesse momento, se você tem algum sintoma, se você tem algum diagnóstico médico para alguma enfermidade, creia, receba a sua cura, que nesse momento você será curado em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus que já foi vertido, que já foi conquistado, a cura para você em nome de Jesus. Então, com esse entendimento, podemos participar do... Aleluia! Glória a Deus! A Bíblia diz também que depois de haver ceado, Jesus e seus discípulos cantaram um cântico de júbilo, então vamos cantar também um cântico de alegria. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Ei, tu és o rei. Ei, tu és o rei. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor. O Senhor é bom em todo tempo, Pai. Nós te reverenciamos, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor fez por nossas vidas, pelo que o Senhor ainda está fazendo e pelo que o Senhor ainda irá fazer em nome de Jesus. Nós precisamos ser gratos por tudo aquilo que o Senhor fez, por esse sacrifício maravilhoso que nos colocou em outra posição. Nós estávamos condenados a ir para o inferno, a ter uma vida perdida, mas através de Jesus nós temos um bom lugar para ir, nós sabemos para onde nós iremos e com quem nós estaremos. Então, muito obrigado, Pai, porque esse sacrifício foi maravilhoso. Então, estamos caminhando para o encerramento do nosso culto, mas antes disso eu queria fazer algumas indicações literárias. A primeira delas é A Palavra Irresistível de Deus, de Kenneth Hagin Jr., então um livro maravilhoso para que você possa conhecer um pouco mais dessa palavra. A Substância das Coisas, de Charles Capps, um livro maravilhoso, fininho, que você lê numa tarde e que com certeza irá alterar, né, o seu conhecimento, a sua vida, com certeza você ficará mais forte. E Edifique Seu Fundamento, de Rick Renner, um livro maravilhoso para que você possa fundamentar ainda mais a sua vida na palavra, em nome de Jesus, amém? Ali atrás nós temos a cantina, o Verbo Café está funcionando, promovido pelo nosso departamento Verbo Kids. Nossas crianças prepararam um lanche maravilhoso, então você pode passar lá, abençoar esse departamento também, ser abençoado com um lanche maravilhoso, amém? Os nossos visitantes, levante a mão aí por gentileza. Pronto, você lembra que chegou o momento... No início eu falei para vocês que teria um momento onde vocês iriam ser encaminhados para uma sala. Pronto, o momento é esse. Ali atrás nós temos a nossa equipe que está assinando ali para vocês. Então esse é o momento que vocês podem ir com eles. Eles vão levar você para essa sala. Você que trouxe visitante também pode ir junto com eles, para eles não ficarem deslocados. Então sejam muito bem-vindos mais uma vez. Fiquem à vontade, a casa de vocês. Uma salva de palmas para os nossos visitantes. Glória a Deus. Lembrando que amanhã nós estaremos discipulados às 19 horas aqui na igreja. Então, se você ainda não fez, você precisa fazer. Então, passa ali no balcão de informações, faça a sua inscrição. Você também pode passar ali no nosso balcão de informações, na nossa secretaria do Rema, e fazer a sua matrícula, que está com condições especiais. Então, você pode passar lá, fazer a sua matrícula e viver a plenitude da palavra que o Senhor tem para você, em nome de Jesus. E quarta-feira agora nós teremos nosso seminário de escatologia, será um tempo maravilhoso, totalmente gratuito, então venha e traga convidados e seja abençoado com essa palavra em nome de Jesus, amém? Então, sem mais, estamos encerrando nosso culto. Vão na graça e na paz, uma semana extraordinária, uma semana espetacular para vocês, favor do Senhor sobre a sua vida, boas notícias chegando, e como diz nosso pastor, o seu telefone irá tocar, então gera expectativa, fique firme.